Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre buscas em plataformas científicas, como realizá-las e como utilizar todas essas metodologias disponíveis. Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre as plataformas de busca científicas que estão disponíveis para a nossa utilização e como utilizá-las de uma forma correta e mais específica. Bom, então, no começo de um trabalho científico, a gente tem ali duas fases iniciais que vão delimitar e direcionar esse nosso trabalho. A primeira delas é a observação, ou seja, a identificação do problema que a gente quer resolver, em que a gente vai propor uma hipótese para ser testada. E a partir da criação dessas hipóteses, o passo seguinte para o desenvolvimento desse trabalho científico é buscar na literatura o que já foi estudado pelo tema. Se existem pesquisas que foram mais ou menos para esse mesmo lado, se existem informações que podem ser utilizadas para o melhor direcionamento da pesquisa. Enfim, essas informações que conjuntamente o pesquisador vai juntar, organizar, e vai compor então o referencial teórico ou referência bibliográfica do nosso trabalho. Então, fazendo um resumo do que eu falei até agora, então a nossa observação ela vai nos guiar para a geração de hipóteses e a partir disso o pesquisador vai buscar por informações já publicadas sobre o objeto de estudo. Onde que a gente pode buscar essa informação? Nós podemos buscar essa informação em livros, nós podemos buscar essas informações em trabalhos acadêmicos já realizados, como trabalho de conclusão de curso, dissertações e teses, e artigos científicos. Esses artigos científicos vale a gente destacar aqui que são, em sua maioria, publicados em inglês. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente tentar buscar por artigos em português para facilitar e ajudar aqueles que não têm uma compreensão tão boa assim do inglês, mas aí a gente vai desenvolvendo isso ao longo da aula. Então, como que a gente busca por essas informações? Onde a gente encontra essa informação? Então, essas plataformas, elas podem se resumir em bibliotecas online, por exemplo. Dando um exemplo, a Pearson, que é uma biblioteca que vocês têm utilizado de forma bastante ativa nas aulas. A Biblioteca Nacional Digital do Brasil tem bastante livros e trabalhos disponíveis no acervo da biblioteca e vocês conseguem retirar informações. A Biblioteca Digital Mundial também, no mesmo sentido, você consegue buscar pelo tema ou pelo nome do livro que você esteja procurando e ele te retorna quais estão disponíveis para download ou para leitura. E além disso, a gente também pode trabalhar com as plataformas de buscas online. Quais são essas plataformas? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dessas plataformas, e hoje a gente vai detalhar aqui como cada uma funciona e como utilizar essas plataformas. A primeira, então, a gente vai conversar sobre o PubMed. Em seguida, nós vamos conversar sobre o Google Acadêmico. E, por fim, o Cielo. Então, todas elas têm algumas funcionalidades semelhantes, mas algumas delas têm particularidades específicas, e para isso a gente precisa entender bem o funcionamento delas para poder nos guiar quando a gente estiver, então, construindo esse referencial teórico. Que é agora como a gente vai seguir aqui a aula, entendendo como é que funciona cada um dessas plataformas online. O PubMed, eu acredito que seja o que talvez vocês possam ter ouvido em outras aulas, além do Google Acadêmico. Ele é um banco de dados bastante utilizado na comunidade científica. Desculpa, me faltou a palavra. Na comunidade científica.
Ele é um banco de dados gerido pelo NIH, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos, e ali no link vocês conseguem entrar no site, no texto base também eu coloquei disponível para vocês entrarem, e esse seria o layout inicial do PubMed. Quando vocês entram logo na página, esse seria o esperado, né? Então, é uma plataforma bastante simples de ser utilizada, tem esse campo inicial de busca, e a partir do momento que você vai especificando algumas coisas, alguns filtros, ele vai se tornando um pouco mais detalhado, como a gente vai ver na sequência. Então, como que a gente inicia essa busca? Então, nesse campo destacado em branco, né, no centro da página, a gente busca, então, pelas palavras-chave. E a gente recomenda assim, que essas palavras-chave elas sejam curtas e objetivas. Então, a gente busca de forma bem pontual aquilo que a gente está tentando entender e que esteja relacionado com a nossa hipótese. Então, nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, a gente realiza uma busca focada em câncer de mama, que é breast cancer, como está marcado ali na caixinha vermelha. Como eu disse, esse banco de dados ele é regulamentado pela agência dos Estados Unidos, então toda a funcionalidade, toda a busca deles deve ser feita em inglês. A gente não consegue encontrar no PubMed artigos escritos em por exemplo, escritos em português. É muito difícil você encontrar, essencialmente em inglês. De vez em quando a gente encontra alguns artigos publicados em outras línguas, mas aí ele não é disponível para acesso. Então, essencialmente, a gente utiliza nessa plataforma a busca e toda a manipulação de filtros e etc. Tudo isso baseado em inglês. Então, a gente vai seguir aqui com o PubMed focando a gente vai buscar tudo que é disponível na literatura e que esteja relacionado com o tema central da nossa pesquisa, que é câncer de mama. Bom, então a gente busca ali pela palavra-chave, clica ali em Search e ele vai ele vai nos retornar uma nova página que eu vou dividir para vocês aqui em alguns tópicos centrais. Então, quando a gente busca por câncer de mama, é uma pesquisa bastante ampla, então já é esperado que a gente encontre um número muito grande de resultados. Então, como está destacado ali na caixinha, a gente encontrou mais de 450 mil resultados, ou seja, mais de 450 mil artigos científicos têm em seu título ou no corpo do seu texto alguma coisa relacionada com câncer de mama. Tanto pode ser, de fato, o objetivo, o modelo de estudo, como também pode ser apenas uma citação que foi feita ao longo do trabalho. Então, vamos supor, o artigo ali estava discutindo, por exemplo, sobre câncer de pulmão, mas ao longo do trabalho ele cita alguma semelhança com câncer de mama. Isso vai aparecer na busca. Então, cabe daí ao pesquisador fazer esse filtro bem detalhado e buscar, então, pelas informações que ele está coletando para compor ali a hipótese, para compor o que ele está pensando em desenvolver da sua pesquisa. Quando a gente, então, partindo para o detalhamento dessa página inicial, o que está destacado ali nessa caixinha vermelha é para mostrar para vocês alguns filtros que podem ser aplicados para restringir a nossa pesquisa. Então, como eu comentei, quando a gente pesquisa lá câncer de mama, é extremamente amplo e por isso retornou muitos resultados. Se a gente quiser deixar de uma forma mais resumida, a gente pode utilizar desses filtros. O que a gente encontra nesses filtros? A gente pode filtrar os artigos publicados dentro de um período de tempo, por exemplo. Então, a gente pode delimitar um tempo e pesquisar. Num consenso, quando a gente está trabalhando com trabalhos científicos, a gente está compondo esses trabalhos científicos, que a gente se utilize de referências mais atuais. É claro que algumas referências elas mais antigas, que ainda são o que é mais conhecido em termos científicos, mas a gente sempre preza por fazer essa busca a partir de referências mais atuais que possam estar relacionadas com o nosso tema. Então, restringir o período de tempo
pode ser uma boa alternativa para a gente diminuir o número de resultados referentes à nossa busca. Nós podemos também buscar por tipos de artigo. Existem alguns modelos, por exemplo, artigos de revisão, artigos experimentais, artigos relacionados a ensaios clínicos, que é o que está ali marcado em Article Type, que vocês conseguem ver ali. Então, caso eu queira buscar apenas por artigos de revisão relacionados ao meu tema, é só eu clicar ali na caixinha que eu vou ter esse filtro aplicado. E eu posso, por exemplo, juntar dois filtros. Então eu quero buscar por artigos relacionados ao câncer de mama que tenham sido publicados entre 2019 e 2022 e que sejam exclusivamente artigos de revisão. Então ele vai me retornar somente isso. Então esses filtros eles podem ser bem úteis e bem utilizados. Quando a gente voltando ali para a página de busca, aquela página inicial, né, dos resultados em que foram encontrados relacionados à nossa busca, algumas informações são importantes para a gente se atentar quando a gente estiver construindo esse referencial teórico. Eu dei um foco aqui nesse primeiro, que foi o primeiro que retornou na busca, então eu sugiro para vocês fazerem esse exercício. Então entrem no site do PubMed, busquem por câncer de mama e vejam se vocês conseguem ir identificando esses elementos que estão destacados aqui no slide. Então ali a gente encontra algumas informações importantes. Então, além do título do trabalho, a gente tem uma lista dos autores do trabalho, o ano em que ele foi destacado, em que ele foi publicado, que está destacado ali nessa caixinha em azul. Então, nesse caso, esse trabalho foi publicado em 2022. E na caixinha em vermelho, a gente encontra o DOI. O que é o DOI? É o identificador que a gente pode utilizar para encontrar esse artigo em outros momentos. Então, se, por exemplo, eu estiver lendo um trabalho e encontre uma referência que vai me ajudar a responder alguma coisa, eu posso pesquisar por esse trabalho, não só pelo título dele, e também utilizando esse DOI. O DOI ele é específico, ou seja, ele só vai encontrar um arquivo referente a um DOI, então cada um vai ter um DOI único. Quando a gente busca pelo título, ele pode gerar alguns outros resultados, porque ele vai buscar palavras que estejam no título, mas que não necessariamente complementem de uma forma exata. Então isso pode atrapalhar a nossa busca. Então se a gente buscar pelo DOI, é uma busca mais objetiva e referente necessariamente ao artigo que você está buscando. Então, quando a gente clica no link do título do artigo, ele vai nos direcionar para essa outra página. Nessa outra página, a gente vai encontrar o resumo do trabalho. Então, aqui, o pesquisador ele já consegue fazer um filtro e avaliar se esse trabalho ele se encaixa ou não naquilo que ele está pesquisando, naquilo que ele está procurando, e a partir disso decidir se ele vai utilizar esse material ou não na construção do seu referencial teórico. A gente também consegue encontrar onde esse trabalho foi publicado, que está nessa setinha laranja. Então, nesse caso, foi publicado nesse Journal of Enzyme Inhibition Med Chain. E a gente, então, por exemplo, se vocês quiserem clicar no nome dessa revista, vocês vão ser direcionados para uma página que vai mostrar algumas publicações que também foram feitas por essa revista. E onde que vocês vão, de fato, encontrar o artigo completo? Nessa caixinha que está marcada ali por essa seta à direita, está nesses dois links. Nesses links que estão destacados. Nesses dois vocês conseguem encontrar o artigo. É só vocês clicarem em um deles que vocês serão direcionados para uma nova página em que vai ter ali o link para o PDF. No PDF vocês conseguem ou baixar para salvar no computador e utilizar, por exemplo, programas que nos ajudem a fazer o referencial teórico, né, a citação, para não fazer nenhum erro ao longo do texto. Ou vocês conseguem fazer a leitura ali no navegador mesmo. Então, ali mostrando, né, quando eu cliquei ali
no link disponível, ele vai me retornar ali a opção de abrir o PDF e então abrir o artigo e fazer a leitura ou fazer o download. Então, nesse caso, esse é o caso desse artigo que a gente estava conversando, ele vai abrir o artigo na versão PDF, e que daí o pesquisador vai ter acesso a todo o corpo do texto. Então, tentem fazer esse exercício, entrem no site do PubMed, tentem fazer esse passo a passo de fazer a busca, entrar, selecionar um artigo, clicar, dar uma lida no abstract e tentar recuperar então o PDF do artigo para ver se vocês conseguiram compreender ou passar esse passo a passo certinho. E é possível também a gente realizar buscas com mais de uma palavra-chave. Então, no nosso caso ali, a gente buscou inicialmente por câncer de mama global, então sem aplicar nenhum filtro, sem aplicar nenhuma segunda palavra-chave para restringir mais a nossa pesquisa. E nesse caso aqui, como que a gente então procura por como que a gente adiciona uma nova palavra-chave? Então, a gente adiciona uma palavra-chave adicionando o AND entre essas palavras-chave que vocês estiverem utilizando. Então, no nosso caso aqui, a gente vai buscar por trabalhos que relacionaram câncer de mama com a Covid-19. Poderia adicionar uma terceira? Poderia. A única coisa que eu teria que fazer é adicionar um AND entre essas palavras-chave, então ele vai fazer esse filtro. Passando para a segunda plataforma de busca online, a gente vai conversar aqui sobre o Google Acadêmico. Então, o Google Acadêmico ele é uma derivação do Google. A gente consegue encontrar algumas coisas, se a gente buscar, por exemplo, o nome de artigos, ou buscar até pelo DOI, a gente consegue encontrar no Google, na plataforma geral do Google, mas o Google Acadêmico ele foi desenvolvido para abrigar e facilitar a busca mais direta por esses tipos de trabalhos acadêmicos. Então, um grande diferencial aqui do Google Acadêmico, como está mostrado aqui para vocês nesse slide, é a possibilidade da busca por arquivos em qualquer idioma ou apenas por páginas em português. Isso pode ser bastante útil enquanto o pesquisador, o pesquisador ele não tem tanta facilidade assim com a compreensão do inglês. Então, é uma grande ferramenta para ser utilizada. Como eu comentei anteriormente, o PubMed não permite esse filtro, ele só não tem essa possibilidade. E o que eu costumo assim, recomendar é que caso o aluno ou o pesquisador que esteja iniciando então esse caminho, né, em projetos acadêmicos, em trabalhos científicos, é que comece então pelo Google Acadêmico para aprender como que é organizado um trabalho científico, para depois sair migrando para as outras plataformas. Então, vamos voltar no nosso exemplo do câncer de mama. Aqui eu estou mostrando para vocês nesse slide, tem as duas versões então da minha busca. A primeira, à esquerda, são os resultados referentes à busca quando foi feita utilizando as palavras-chave breast cancer, e à direita, quando eu utilizei as palavras-chave câncer de mama. Isso ele vai restringir bastante ali o número de resultados e o número de material encontrado. E como vocês podem ver, eu também consigo fazer algum tipo de filtro nesses resultados. Consigo filtrar pelo período em que eu quiser buscar esses artigos, eu consigo buscar por tipo de artigo, da mesma forma que a gente conversou anteriormente no PubMed. Então, é possível aplicar esses filtros para restringir a pesquisa. Então, por exemplo, aqui, se eu entrar em cada um desses links, considerando ali o exemplo que eu dei para vocês, câncer de mama em inglês e em português, ele vai me retornar uma nova página em que vai ter disponível o arquivo original e o link para download do PDF do artigo. Então, são aqui um exemplo, né, da utilização do
da busca em outras línguas, e também você pode, aqui eu dei o exemplo em português, mas quando você volta ali na página inicial do Google Acadêmico, você pode buscar em qualquer outra língua e, enfim, se você quiser buscar ainda em outros formatos, é possível. E por fim, a gente vai detalhar um pouco o Cielo, que é qual é o diferencial do Cielo? O Cielo, ele é uma plataforma que busca por artigos científicos publicados apenas em periódicos brasileiros. O que isso significa? Significa que são revistas geridas e organizadas por sociedades científicas aqui do Brasil, mas não necessariamente esses artigos vão estar escritos em português. A gente depois vai ver como filtrar isso. Então, esse é o grande diferencial. O PubMed e o Google Acadêmico, ele vai buscar por qualquer tipo de revista, de qualquer nacionalidade. Nesse caso aqui, quando a gente usa o Cielo, a gente busca só por artigos científicos que foram publicados em revistas nacionais. Nessa caixinha de filtro, a gente consegue, então, aplicar algumas questões para direcionar a nossa pesquisa. Então, por exemplo, a gente consegue buscar por periódico, caso a gente tenha interesse em algum específico. A gente consegue buscar pelo idioma. Então, no nosso caso, nesse caso, a gente pode fazer a busca em qualquer idioma, somente em português, ou também somente em inglês. E também o ano da publicação e o tipo também da publicação. Então, a gente consegue filtrar pelo tipo de artigo, né, como eu comentei, um artigo de revisão, um artigo de original, que seria um artigo que você está mostrando pela primeira vez aquele fenômeno, aquela observação, uma meta-análise, por exemplo. Então você consegue filtrar de acordo com os seus critérios e consegue também aplicar o filtro referente ao período em que você vai buscar ali nessa plataforma. E, mais uma vez, então a gente vai restringir aqui, quando a gente usa o Cielo, apenas as revistas científicas brasileiras. Opa. Qual plataforma, então, a gente vai usar, né? A gente conversou aqui sobre 3. Não existe uma plataforma que seja melhor. E o ideal é que a gente utilize o maior número de plataformas possíveis para compor a nossa revisão bibliográfica, o nosso referencial teórico. Vai também depender muito da intimidade do pesquisador com aquelas plataformas. Então, preferencialmente, você pode iniciar com o PubMed, depois migrar para o Cielo, para o Google Acadêmico. Enfim, não tem uma ordem correta, isso vai depender muito do pesquisador, mas o que a gente recomenda é que se utilize mais de uma base de dados, em que em algumas situações a gente encontra artigos que estão presentes. A maioria desses artigos eles vão ser compartilhados por todos, mas em algumas situações a gente encontra coisas que estão disponíveis apenas em um deles. Então é muito importante que a gente utilize desses bancos de dados de forma bem específica, buscando então pelo tema que a gente tem interesse. E principalmente quando a gente estiver então construindo esse referencial teórico, é muito importante que a gente pegue tudo e qualquer informação que diga respeito ao tema que a gente está buscando estudar. Mas é muito importante a gente saber como usar essas informações, porque essas informações elas foram disponibilizadas por pesquisadores para a comunidade científica, como forma de divulgação, que é muito importante, mas a gente tem que tomar cuidado no modo em que a gente vai utilizar essas informações para evitar o plágio. Então a gente tem que saber de forma correta como usar essas informações. Então a gente se utiliza das informações presentes nesses trabalhos, nesses artigos, aqui falando não somente de artigos científicos, também trabalhos, por exemplo, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e livros. A gente tem que saber como utilizar isso. Então a gente utiliza a informação contida nesse material como base. Então
o pesquisador ele vai ler todo esse material, vai organizar todo esse material, vai organizar todo o raciocínio por trás de toda essa informação que ele coletou a respeito do objeto de pesquisa dele, e a partir disso vai construir a sua versão sobre o entendimento do material. Isso é muito importante, porque é um problema muito grande na comunidade científica, a ocorrência de plágio, e isso está cada vez sendo mais fiscalizado, regulamentado tanto por universidades, por revistas científicas, para evitar que isso seja feito, para garantir a confiabilidade daquele trabalho. Existe, então, que a gente pode conversar sobre alguns tipos de plágio, que eu acho interessante a gente entender quais são esses tipos de plágio, para, a partir do momento que a gente entende o que é considerado plágio, a gente consegue fugir desse tipo de situação. Então, o que seria um plágio integral? Seria realizar a cópia integral sem fazer qualquer alteração e sem citar a fonte original. Então, seria fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um trabalho realizado por outro pesquisador e assumindo que isso foi feito por você, por exemplo. Um plágio sem atribuir a fonte seria quando o pesquisador parafraseia, ou seja, ele escreve a mesma coisa utilizando outras palavras, sem acrescentar conteúdo próprio, sem citar também quem foi que de fato fez aquela observação. O autoplágio, isso é muito importante a gente ter em mente, que isso deve ser evitado. O que é o autoplágio? O autoplágio ele é definido quando o autor se utiliza de um material produzido por ele mesmo no momento anterior. Então, por exemplo, esse pesquisador ele passou ali durante o seu período de desenvolvimento acadêmico por um mestrado e por um doutorado. Vamos supor que durante o mestrado ele trabalhou com câncer de mama e o doutorado também. Foi o exemplo que a gente usou ali no banco de dados, que foi o câncer de mama. O que seria considerado autoplágio? Se o autor, na segunda fase do seu trabalho, né, que seria ali no doutorado, se utilizasse exatamente do material que ele compôs no mestrado sobre alguma coisa que seja semelhante. Então, por exemplo, no trabalho de mestrado dele, ele poderia ter acrescentado um tema dentro da sua dissertação, por exemplo, a epidemiologia do câncer de mama. O que seria autoplágio? Pegar exatamente esse tópico que foi descrito que foi feito por esse autor e colocar na sua tese de doutorado, sem fazer nenhuma alteração. Isso é considerado autoplágio, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, principalmente quando a gente está nessa fase assim, de fazer vários trabalhos, de compor vários trabalhos. Isso é bastante crítico e a gente tem que estar bem atento para evitar esse tipo de situação. Então, um outro tipo de plágio é um plágio que a gente chama de fontes inexistentes. Então, nesse caso, o autor inventa, né, uma citação e atribui a uma fonte qualquer, então necessariamente ele não tem nenhum embasamento, ele pode se utilizar disso apenas para justificar uma informação que ele está querendo mostrar, mas que não tenha nenhum embasamento científico anterior. E também a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai se utilizar de imagens de trabalhos, de livros, enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado, sempre colocar na legenda da imagem a fonte em que essa imagem foi retirada. Então, por exemplo, vamos supor que a gente retire uma imagem de um artigo em inglês, mas a gente quer apresentar essa imagem em português. A gente pode fazer isso? Pode. O que a gente vai fazer, então? Então, a gente vai colocar a imagem, vai descrever a legenda e vai colocar como fonte adaptado de fulano de tal. Então, isso é bem importante, mostrar que foi feita essa adaptação. Então, no caso, a mudança da língua, nesse caso, né, se a gente quiser apresentar em português, ou se você gostou muito daquela figura, mas você quer utilizar ela adicionando algumas informações a mais, você também pode utilizar desse tipo de citação adaptado de fulano de tal.
Agora, caso você simplesmente pegue a imagem fazendo uma modificação, você só apenas cita a fonte da imagem. Então, como que a gente avalia o plágio? Isso é muito importante. Quando a gente está fazendo quando a gente estiver fazendo então, a construção de um trabalho científico, é muito importante que ao longo da construção desse trabalho, a gente se utilize dessas ferramentas anti-plágio para evitar que mais para frente, então, dessa construção desse trabalho, isso seja detectado, por exemplo, por membros de uma universidade ou por uma revista em que você está querendo submeter o seu trabalho. Isso começou a ser bastante utilizado de um tempo para cá, em que esses métodos, desses softwares, esses métodos começaram a se tornar bastante populares. Então, eles são utilizados e então a gente tem que sim, utilizar isso a nosso favor para evitar, então, que a gente passe por esse tipo de situação indesejada. Então, alguns exemplos de softwares que avaliam o plágio que eu coloquei aqui para vocês e também vocês conseguem encontrar lá no texto base. Todos eles têm uns links, vocês conseguem clicar e ver a funcionalidade desses softwares. Então, o Google é bem útil. O Google, no geral, não o acadêmico, né, a plataforma global. O que você pode fazer no Google? Você pode copiar a frase inteira e buscar. Ele vai encontrar, caso tenha uma combinação perfeita, ou ele também vai encontrar textos similares e que podem nos direcionar para alguns tipos de plágio que a gente comentou anteriormente. Por exemplo, aquele plágio em que você só parafraseia um outro trabalho, algum conteúdo de outro trabalho. Então, o Google ele é muito importante porque ele é bem simples, né? A gente sabe usar, então ele é bem fácil e a gente tem que usar assim, quando a gente está construindo ali um trabalho. Às vezes é difícil você colocar nas suas próprias palavras o que você entendeu daquele artigo sem fazer uma referência completa ao que de fato foi apresentado naquele trabalho. Então a gente tem que se utilizar dessas plataformas para evitar isso. A segunda ferramenta que eu cito ali é o NoPlag, que é uma ferramenta que está ali o link, vocês conseguem também buscar. Então nesse programa vocês vão fazer a mesma coisa que eu comentei, vão copiar o texto e buscar. E o Copyleaks, a mesma coisa, então ele vai te apresentar uma caixinha, você joga ali o texto que você quer buscar e ele vai buscar por textos, por semelhanças em toda a internet. Então, isso é muito importante que a gente faça para evitar, então, a ocorrência desses plágios e evitar problemas futuros com isso. Então, o que a gente discutiu nessa aula de hoje e que vocês vão ter acesso em todo esse conteúdo no texto base e também depois vão poder aplicar melhor esse conhecimento lá nos questionários e ver se vocês conseguiram absorver toda a informação que foi tratada aqui nessa aula. Então, a gente começou comentando sobre a necessidade de se realizar uma busca a partir de um objeto de estudo. Então, quando a gente faz uma observação, a gente cria as nossas hipóteses, lembrando lá do método da metodologia científica, e a partir disso a gente vai buscar por informações que estejam disponíveis de outros trabalhos ou coisas muito similares que possam nos ajudar e enriquecer o nosso trabalho. É extremamente importante que a gente faça isso para embasar mais diretamente e de forma científica esse nosso trabalho. A gente conversou sobre 3 plataformas, né, o PubMed, o Google Acadêmico e a Cielo, e como eu disse, a gente não tem uma plataforma que seja a melhor conduta que o pesquisador pode realizar durante a construção desse referencial teórico é utilizar o maior número possível de plataformas de busca, utilizar essas plataformas de busca online, utilizar busca em livro, material de trabalhos acadêmicos, para enriquecer mesmo toda essa construção teórica. E isso só vai somar o trabalho, então isso vai deixar o trabalho bastante rico de informação e
que no futuro esse trabalho também pode ser utilizado, por exemplo, como uma referência, um trabalho posterior. Então é bastante importante que a gente organize de forma bem sistemática todas essas referências, que a gente escreva tudo que foi encontrado, como que a gente está pensando em validar ou não algo que já foi testado. Caso a gente esteja buscando por uma hipótese alternativa do que foi buscado, do que foi solucionado, o porquê e como que a gente acha que o nosso trabalho pode explicar aquilo de uma outra forma. Então, a gente viu como utilizar essas plataformas, como realizar essas buscas, e o que é muito importante, o que a gente sempre tem que manter em mente é como usar essa informação. Tem que sempre tomar cuidado com o jeito que a gente vai extrair essa informação para evitar o plágio. E a gente conversou sobre alguns tipos de plágio, então, independente de qual, a gente sempre tem que evitar esses plágios, mas conhecendo, né, identificando esses tipos de plágio, é mais fácil a gente visualizar e identificar quando a gente estiver escrevendo o nosso próprio texto. Bom, eu não posso escrever desse jeito porque eu vou estar cometendo um autoplágio, ou eu estou copiando uma figura sem citar a fonte. Então, coisas que a gente vai se habituando e vai tendo cuidado para evitar totalmente a ocorrência desse tipo de plágio. E para isso, como que a gente consegue verificar isso? A gente discutiu 3 plataformas online que a gente consegue buscar por plágio, e isso também a gente não pode, claro, eleger uma como a principal. É legal que a gente utilize então várias para se cercar de todas as formas possíveis, que aquilo que a gente está escrevendo é de fato o nosso entendimento sobre o assunto, e que a gente não está copiando algo que já foi estudado apenas para fortalecer o que a gente quer provar de alguma forma. Então, é muito importante que vocês leiam todo o material do texto base e tentem fazer esse trabalho. Entrem nas plataformas de busca, busquem por temas que são do interesse de vocês, além daqueles que eu citei como exemplo, para ver se vocês estão seguindo todo o passo a passo correto. Busquem por temas que interessem vocês e vejam se vocês conseguem chegar lá no ponto final, que seria o artigo final completo. Tentem fazer esse exercício de utilizar, pegar essa informação de alguns artigos. Então, peguem, por exemplo, 3 artigos que vocês selecionem 3 artigos sobre algum tema que vocês têm interesse e tentem escrever o que vocês entendem sobre aquele assunto para ir treinando essa capacidade de síntese, acima de tudo, e também para evitar que depois passem esses softwares de plágio para ver se vocês conseguiram então fazer o entendimento, passar, né, expor o entendimento de vocês, passar a ideia de vocês sobre aquele determinado assunto. Isso é muito importante e isso vai ser muito importante para vocês ao longo da vida acadêmica de vocês. Então, eu sugiro que vocês façam isso, façam todo esse exercício e depois respondam o questionário, que daí vocês vão poder testar tudo que a gente conversou aqui hoje e ver se vocês conseguiram compreender tudo. Então, essas são algumas referências que eu utilizei nessa aula. Vocês também conseguem encontrar lá no texto base. Então, utilizem desse material, estudem, treinem todas essas metodologias que a gente conversou aqui hoje. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Obrigada por vocês terem acompanhado até o final. Não se esqueçam de fazer a leitura do texto base e realizarem os exercícios. E bons estudos e até a próxima!